Juca Magalhães é autor de 2 livros. Na obra Da Capo, De Volta às Origens da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, Juca conta a história da música clássica no estado. Já na obra O Livro do Pó, o autor fala sobre o rock capixaba dos anos 80. Juca Magalhães também possui um blog para a publicação de suas crônicas e divulgação da cultura do estado. Olá, está começando mais um programa Um Dedo de Prosa. Hoje a gente conversa com o escritor Juca Magalhães. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Juca. Obrigado, é um prazer estar aqui outra vez. Juca, a gente vai falar sobre os seus livros ao longo do programa, mas eu queria começar a nossa entrevista de hoje falando sobre o seu trabalho na internet. Atualmente você tem um blog, que é o Letra Eletrônica, que é um blog para crônicas, para suas crônicas, para também divulgar a cultura capixaba. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho desse trabalho. A Letra Eletrônica nasceu em 2008, junho, julho de 2008, não lembro agora exatamente. Foi perto do dia do rock, deve ter sido julho. Eu já escrevi algumas coisas, textos curtos, assim, as minhas reclamações, né? As coisas que me indignavam e tal, e eu sou muito assim. E eu gosto de transformar em texto essas coisas, fazendo comédia, né? E os amigos meus começaram, especialmente o LP, né, o fotógrafo Luiz Paulo, perturbando para eu fazer um blog. Você tem que fazer um blog e tal. Eu já colaborava com o blog A Vingança de Prometeu, que é de um amigo meu, o Grilo Falante. De crônicas também? De crônicas também. O Grilo Falante teve esse blog e depois largou para lá. Era uma viagem danada dele, assim, não era um blog criticando coisas específicas, né? Era mais de contos do que crônicas, né? Mas de vez em quando eu publicava algumas coisas no blog dele, porque eu tinha preguiça de fazer um blog. Eu achava aquela coisa de nerd, enfim, eu não tinha uma visão legal. E o LP, não, você tem que fazer um blog para você e tal. E aí eu montei a Letra Eletrônica e comecei a postar. E eu via que existia uma coisa que todo mundo se queixa muito. A mídia no Espírito Santo não dá importância à nossa cultura, às coisas que a gente faz e tal. E tem muita coisa que eu gosto, que eu sei que está acontecendo. Então eu comecei a postar na Letra Eletrônica e mandar sempre por e-mail para os amigos meus. E nisso foi gente me adicionando no Facebook, foi gente pedindo para entrar no mail, nesse mailing, que hoje tem em torno de uns 1.200 contatos. Não é muita gente, mas é gente que existe mesmo, porque tem aqueles spam, né, que você recebe. Eu sei que são pessoas que são interessadas, tem gente que pede para sair do mailing, eu tiro do mailing e tal, mas lá a gente divulga concertos, palestras, lançamento de livro, essas coisas na área específica de cultura que geralmente não despertam muito o interesse da mídia. Eu não sei, depois com o trabalho mais voltado para o outro blog, até aquele blog do Projeto Canto na Escola, eu percebi que você tem que provocar a mídia também. Assim, você tem que mostrar para as pessoas que estão ali no dia a dia, tendo que produzir notícia, que existem visões diferentes, que existem visões interessantes de coisas que poderiam ser banais ou não interessantes para a própria mídia, né? E é muito legal você utilizar o meio eletrônico para fazer essa troca de informações, e funciona, e me deixa muito satisfeito. A Letra Eletrônica é uma coisa que me deu muito retorno ao longo desses 4 anos. Eu não tinha nenhum livro publicado quando eu comecei a fazer a Letra Eletrônica. Você não imaginava esse retorno todo através de um blog? Não, e é aquilo que eu falei, é muito difícil você manter o blog, porque blog gerando conteúdo, né? Você vê muitos blogs que repetem coisas, você vê muitos blogs, os blogs mais acessados são de fofoca, de gente famosa, de pornografia, de coisa para baixar de graça, né? Então esses são muito acessados. Blogs que realmente estão desenvolvendo texto, literatura ou informações culturais, eles não têm muito acesso à Letra Eletrônica. Quando bate num dia 150 acessos, para mim é uma vitória muito grande, né? Começou assim 10 acessos por dia e tal, depois foi subindo 50, 60 e tal. Hoje tem bastante gente que lê a Letra Eletrônica e que elogia, tem retornos que me surpreendem, assim. Um dos retornos que eu tive foi do Alexandre Garcia,
E no momento que ele me escreveu, eu não percebi quem era. Falou que gostava de uma boa polêmica, não sei o que, elogiou meu texto. Elogio a gente sempre gosta. Aí eu respondi: que bom que você gostou do meu texto, vou botar você no mailing para você sempre receber as coisas aqui e tal. E respondi. Depois ele respondeu de volta: pode pôr no mailing que eu vou ter o prazer da leitura. E nisso que eu olhei para o e-mail, aí estava alexandre.garcia@globo. Ih, rapaz, deu o e-mail do cara. E eu falei: ué, será que é o Alexandre Garcia da Globo, aquele cara que apresenta o jornal? E joguei no Google, porque o nome dele é Alexandre Eggers Garcia, e era ele mesmo. Aí depois eu escrevi para ele: pô, Alexandre, ó, eu não tinha visto que era você e tal, que prazer, blá, 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 paguei um amigo. Mas é muito legal assim, esse trabalho da letra eletrônica, o retorno que a comunidade de jornalistas dá para o trabalho que eu faço, que eu acho muito legal, porque eu não sou formado em jornalismo, embora muita gente hoje até já me chame o jornalista Juca Magalhães, Zé Roberto Santos Neves diz que eu sou jornalista, outros que eu acabei fazendo amizade através do blog foi o Staco Palhares, da Tribuna. Me aproximei muito do Oswaldo Oliari, que tem um blog muito legal também, hoje é site, né, o Dom Oliari, que é um ponto que também divulga bastante cultura no Espírito Santo. Enfim, é um trabalho de militância aí que a gente tem 4 anos e que dá um retorno, muita gente agradece e me cobra às vezes, por exemplo, eu falo de algum concerto que vai haver e eu faço comentários sobre o que vai acontecer, porque tem muito tempo, já tem um livro sobre a nossa Orquestra Filarmônica, então conheço os músicos bem, conheço muito bem o pessoal da música clássica e o repertório, né? Então eu tenho condição de descrever coisas até de uma maneira que a mídia geral não aborda, a mídia é um pouco mais fria, né? Depois as pessoas me agradecem, que foram, que adoraram, ou então me puxam a orelha: eu não vi você lá, porque muitas vezes eu falo das coisas, não vou, é difícil eu ir nas coisas. Eu sou preguiçosérrimo para sair de casa. Mas é uma forma de divulgar, Não, né? Com certeza. Lançamento de livro de amigos. Eu geralmente vou quando eu penso que não vai dar gente. Aí eu falei: não, esse eu preciso ir para ajudar. Para ajudar. Quando eu sei que vai bombar, tipo a Mário Lima fica: Juca, vai ter minha apresentação com a orquestra no SESI e tal. Eu sei que vai bombar, né? E eu admiro muito a Mário, o trabalho dele. E o Alexandre também, a gente é amigo de muitos anos. Então eu acho que hoje em dia o Facebook ajuda muito também, né? De maneira geral, acho que as mídias sociais, as mídias eletrônicas, né, como um todo, hoje convergem mesmo para ajudar nesse tipo de divulgação. Você vê que aquele primeiro momento da internet, que era do site, é uma coisa que ficou meio para trás com o surgimento do blog, do Twitter, do Facebook. E hoje o Facebook é uma ferramenta de divulgação muito legal, onde você fica sabendo, eu pelo menos é onde eu fico sabendo, eu não compro jornal de papel mais, né? A não ser quando alguma coisa minha é publicada para guardar. Então eu vejo a importância do Facebook aliado ao blog como uma ferramenta inovadora de divulgação de ações culturais. Agora, você tem que ter conteúdo, porque geralmente o que você vê é muita bobagem pela internet, e as pessoas estão em busca de abordagens criativas, de abordagens interessantes, de abordagens que provoquem reflexão. Muitas vezes você vê o Facebook é uma ferramenta que é muito importante, mas é muito perigosa também. Você vê lá muito preconceito, afirmações equivocadas do ponto de vista social, do ponto de vista de ser humano, né? De vez em quando eu tiro o jeito do meu Facebook. Falo: poxa, não gostei desse negócio. E se é 1, 2, 3 vezes, enfim, eu imagino que muita gente tenha esse tipo de visão. Mas é muito importante hoje esse link entre as mídias, né? O blog, o Facebook, o canal no YouTube, e como vem crescendo, né? Você vê hoje programas de TV excelentes que só tem na internet. Juca, a gente vai dar uma paradinha, mas já volta com o nosso bate-papo. Vamos fazer um breve intervalo e já voltamos, não saia daí.
estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Um Dedo de Prosa. Vamos continuar nosso bate-papo de hoje. Juca, a gente já falou um pouquinho sobre a sua experiência na internet, sobre o seu trabalho, o seu blog, o Letras Eletrônicas, e eu queria falar agora sobre os seus livros. Começar pelo O Livro do Pó, que é um livro que foi lançado em 2010, não é isso? E que fala um pouco do rock em terras capixabas. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. Pois é, a gente foi pioneiro do rock no Espírito Santo, numa banda chamada Pó de Anjo. Por isso o nome do livro é O Livro do Pó, que é um saco. Porque quando você fala O Livro do Pó, todo mundo pensa que é um livro sobre pó de minério, né, que é um grande problema no Espírito Santo. Mas não, é uma banda chamada Pó de Anjo. E foi lançado em 2010, no dia do rock, dia 14 de julho. Foi um furdunço, que era uma terça-feira, né? Então, a gente tinha muita dúvida se as pessoas iam no lançamento, mas bombou, foi muito legal. Vendemos livro pra caramba lá no dia. Fizemos um resgate da banda Pó de Anjo, que desde lá dos anos 80 não se apresentava. Então foi uma banda que é considerada precursora do pop rock no Espírito Santo. E eu conto toda essa história romanceadamente, né? Eu troquei o nome de todo mundo, eu amalgamei algumas figuras que eram separadas, inventei personagens, tomei todas as liberdades poéticas e malucas que me deu na cabeça, inventei personagens coisados. Enfim, é um livro que eu gosto pra caramba, é um livro muito engraçado sobre o capixabismo, sobre essa coisa nossa de estar perdido aqui numa ilha, de estarmos ilhados, né? E do desejo de sucesso, do quase ter chegado a algum lugar. E que o Zé Roberto Santos Neves, em abril desse ano, resgatou de maneira jornalística uma parte dessa história também com o livro dele, Rock Crise. Né? Então são obras que dialogam entre si. Mas de abordagens diferentes. O seu é mais romanceado. O meu é um romance totalmente cheio de fantasia, né? O livro de Zé Roberto não, um livro jornalístico, um resgate daquela época, muito legal também. Por isso que eu falo, são obras que dialogam entre si. O livro do Pó deu retornos muito legais, muito interessantes, especialmente as esposas dos roqueiros. É muito engraçado, quando o roqueiro vai, compra o livro, leva para casa, põe na estante, não lê. As esposas vão lá, deixa eu ver o que ele aprontou quando ele era guri. Várias vieram conversar comigo, olha, eu li seu livro, gostei muito e blá, blá, blá. E o que é uma coisa que me surpreende, né? Porque é livro de menininho, né? São aqueles menininhos sonhando em fazer sucesso. E eu falo até um pouco no livro do Pó, no final, eu mato o personagem principal, ou contando o final logo, mas é meio crônica de uma morte anunciada, assim. O grande mistério do livro é quem é o narrador, e isso só é revelado no final. Então é uma obra que eu levei quase 10 anos para escrever, entre vais e vens. Eu escrevo, infelizmente, eu já até para me consolar, já vi comentários que a natureza funciona assim. Diz que a natureza ela não cria nada de uma vez. Ela funciona aos poucos. E o seu livro foi também aos poucos, pelo jeito. Eu funciono assim, eu faço uma quantidade grande de trabalho e paro. Não mexo com aquilo durante alguns meses. Depois, aquilo dá um estalo, eu entro de novo no processo criativo. Eu já vi até Ferreira Goulart falando sobre isso também. E reclamando, porque uma vez ele estava nessa condição poética, né? E precisava terminar e a condição foi embora. Ele tinha um prazo para acabar aquilo. Esse negócio de lidar com prazo é muito complicado. Mas eu já ouvi, diz que o pintor Pollock era assim também, Beethoven compunha assim, não sei se Beethoven ou Brahms, que tinha uma ideia musical, e imediatamente ele via, escrevia no papel e guardava. Tempos depois, ele retomava aquilo. Eu sinto muito isso no estudo também. Muitas vezes a gente leva esse tempo entre transformar o dado em informação, ou seja, de você assumir aquilo como uma coisa, um conhecimento realmente seu, né?
Eu senti isso muito na época do piano, quando eu estudei piano muito tempo. O professor falava sempre a mesma coisa. Eu falava, eu já sei. Ele falava, então por que você não faz? É porque na verdade eu não sabia ainda. Eu sabia com a cabeça, mas eu não sabia. Aquilo Na prática. eu não tinha absorvido aquilo como uma informação. Juca, e com relação ao seu outro livro, que é diferente dessa história de romance, né? É o livro Da Capo, de Volta às Origens da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo. Já é um registro sobre a música clássica, é bem diferente, né? O Da Capo é um livro mais com um caráter historiográfico mesmo, de resgate da história da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, porque lá em 2002 eu colaborava com a Associação de Amigos da Orquestra Filarmônica, e a primeira vez que eles me chamaram para elaborar um projeto para eles, o projeto a gente começa com uma apresentação, orquestra fundada em tal data, segundo tais circunstâncias, e um histórico, né? Eles não tinham um histórico da orquestra. Eu falei, ué, que absurdo. Então fala aí, eu estava conversando com o Helder Trepsky. Então fala, Helder, a história que eu vou escrever aqui. Aí ele, não sei, Juca, isso é uma brigaiada, blá, blá, blá. Aí eu falei, que isso, Helder, vamos pesquisar isso aí. Aí, voluntariamente, comecei a pesquisar. Eu trabalhava a semana toda, no sábado de manhã eu tirava e ia atrás dos repositórios de informação, atrás de informações sobre a nossa orquestra. E eu pesquisei muito na época no Arquivo Público Estadual, que é um local fantástico para pesquisas, e fiz um texto que era bem sucinto e que foi publicado no final daquele ano, acho que 2003, pelo Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. E até naquele ano houve uma homenagem ao Sr. Renato Pacheco, era aniversário dele, foi pertinho do aniversário dele em dezembro, chamada Dezembrada, quando o Instituto vem publicar suas obras, e aí Sr. Renato foi homenageado e no ano seguinte acabou falecendo. Aquilo me marcou muito, porque é uma pessoa muito importante para a nossa cultura, uma pessoa que milita numa área que hoje eu milito também, né, de resgate da nossa história, especialmente a parte cultural, eu mais voltado para pesquisa dentro da área de música. E aí aquele livrinho que foi publicado do Instituto Histórico, eu formatei uma palestra sobre música de concerto, que depois me levou até, no ano passado, a visitar 5 estados do país, e o livro esgotou. Eu falei, preciso fazer uma segunda edição. Aí entrei com o projeto na Lei Rubem Braga, foi aprovado, eu troquei o bônus com a Celorme e tal, e cheguei a essa segunda edição. Aí, na hora que eu peguei para fazer a segunda edição, eu até entrei em contato com o Romísio Muniz, que tinha feito a edição pelo Instituto Histórico, para pegar, né, o trabalho. Eu falei, bicho, não adianta, eu vou ter que fazer tudo outra vez. Porque a minha visão como autor tinha evoluído bastante, quase 10 anos, né, praticamente 10 anos. Tinha mudado completamente a minha visão, eu via buracos que eu tinha deixado de vazios de informação. Eu falei, não, eu preciso ir atrás dessas informações. E a sorte foi que a internet desenvolveu muito nesses anos. Então, pessoas que não utilizavam a internet passaram a utilizar, pessoas que eram muito difíceis de se contactar, eu consegui contactar para pesquisa, como foi o caso do maestro Vitor Marques Diniz, que foi o primeiro regente e uma das pessoas que catalisou o processo de formação da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, importantíssimo. O Diniz, da primeira vez, eu não tinha conseguido conversar e fizemos uma amizade enorme e ele fez o prefácio do livro. E por coincidência, assim, Deus é muito legal nessas horas, eu acabei conhecendo pessoalmente o Diniz logo depois, que foi a primeira cidade que a gente visitou com o projeto Música Barroco na Estrada, foi em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, onde ele hoje reside, né? Ele saiu daqui do Espírito Santo, foi para lá e está lá até hoje. Uma pessoa fantástica. E ajudou muito, mudou muito a minha visão, a visão que eu tinha da primeira pesquisa para a segunda. Eu tinha algumas visões que eu acho que eram até preconceituosas, que eu não deveria ter tido. E eu corrigi isso tudo. Ficou um livro bem mais abrangente, uma pesquisa bem mais completa. Foi até elogiada pela revista Concerto no final do ano, quando foi lançado o livro. Eles pediram o livro, colocaram à venda lá na Sala São Paulo, e
que é, na verdade, o único lugar onde esse livro está à venda hoje, né? Porque ele esgotou, eu estou para fazer uma segunda edição. Mas é uma obra extremamente importante, porque a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo é o grupo musical de maior importância. Os concertos da orquestra, hoje, a temporada de concertos, ela tem reconhecimento nacional também, como uma das mais interessantes, uma das mais bem realizadas, e sempre lotados os concertos. Quem antigamente frequentava o concerto da orquestra, lá nos anos 90, até os anos 90, final do início dos anos 2000, sabe que não precisava se preocupar, porque chegava lá, estava sempre meio cheio o teatro, não vou dizer meio vazio. E isso não era só orquestra, né? Vários grupos, já vi recital de Nelson Freire, considerado o maior pianista do país, com meia plateia no Carlos Gomes, pelo menos umas 2 vezes. Então não havia esse boom da música clássica, ele aconteceu da virada do milênio para cá. E que é muito importante, porque você vê na plateia que antigamente as pessoas tinham a visão que a música clássica era coisa de gente snob, de gente chique, metida. E hoje em dia não, você vai lá, você vê trabalhadores, você vê pessoas do povo que querem ter acesso à música de concerto. E é sobre isso que eu falo até na palestra que eu fiz o ano passado no segundo seminário de História do Espírito Santo, que a orquestra é um luxo que o capixaba quer ter, e o capixaba merece ter. O Joãozinho 30 falava, né? O povo gosta de luxo, quem gosta de lixo é intelectual. Então você vê hoje a própria Faculdade de Música do Espírito Santo, o quanto cresceu a demanda por ensino de música, que é uma área que eu milito hoje também. Ela é patente. A faculdade no início do ano ofertou 150 vagas nos cursos de, acho que canto e piano popular. Teve quase 2.000 inscrições, eles tiveram que fazer sorteio das vagas. Quer dizer, está aumentando também a procura. A procura é muito grande, hoje você sente isso, especialmente nas periferias. E razões para isso tem várias, né? A música evangélica, ela valoriza muito a execução musical, né? Você tem inúmeros programas hoje, Fama, Ídolos, não sei das quantas, que são pessoas cantando e que as pessoas que assistem sabem que é necessário estudar canto, né? Então, tudo isso cresceu, essa demanda cresceu muito, e é muito perceptível quando você vai para as periferias. Agora, Juca, o nosso programa está acabando, mas eu não queria deixar de abordar com você o Instituto Todos os Cantos, que é um projeto que você participa. Conta um pouquinho para a gente, fala rapidamente sobre ele. Então, no Instituto eu participo como gerente de comunicação, eu faço uma parte de divulgação dos nossos projetos, a gente tem a gestão do coral ArcelorMittal Tubarão, nós temos o projeto Canto na Escola e o Algazarra, que é um coro juvenil, que é nosso queridinho, né? Eu toco teclado nele, minha esposa Régia, Alice Nascimento. E o Canto na Escola, eu desenvolvi um blog para o projeto que ficou muito legal, tem dado muito retorno, foi parar até nas propagandas políticas aí. É aquilo que eu estava falando sobre desenvolvimento de conteúdo, que é muito difícil, que é o que você vê hoje na internet, até na forma, uma nova maneira até de se abordar a própria propaganda, não é? As pessoas, você vê já se criando situações para falar de um produto e não só elogio, aquela coisa que está começando a ficar meio ultrapassada. Então, eu procurando divulgar os trabalhos nossos, que são de ensino de música, de canto coral, de levar a arte para as pessoas que não têm acesso à arte hoje, que é essa demanda tão grande. Através da internet eu comecei a mostrar o lado humano dessas pessoas e o resultado que isso dá, a mudança na vida, e acabando com preconceitos. Antigamente muita gente pensava, ainda muita gente pensa que música é coisa de vagabundo, que o cara fizer música vai morrer de fome, não vai ter emprego. O músico é um trabalhador como outro qualquer, né? E tem muito emprego para músico hoje, para tocar em recepções, em casamentos, para dar aula. Aula, então, nem se fala, né? Ainda mais com a lei que saiu do governo federal,
tornando obrigatório o ensino da música em todas as escolas. Quer dizer, vai ter trabalho para professor e por hoje muito em dia, tempo em muito lugar, por muito né? tempo em muitos lugares, e hoje em dia você não tem a capacidade para atender a demanda. Juca, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, o convite para mim é uma honra. Bom, o nosso programa Um Dedo de Prosa de hoje termina aqui, mas eu aguardo seu contato. Anote o nosso e-mail, é tvassembleia@el.es.gov.br e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.